Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herria, sejam bem-vindos ao canal e vamos aí para mais um raio-x da empresa. A empresa que nós vamos estudar no dia de hoje é a Magazine Luiza Magalu, famosa Emiglu 3 para os mais íntimos. E vamos estudar por quê, né? Por que hoje a gente vai ver como é que tá a Emiglu? Simplesmente porque ela caiu 10% praticamente nessa última semana. E isso quer dizer o que, né, Rodrigo? Quer dizer que ela tá muito barata? Quer dizer que é para comprar? Quer dizer que é para vender? Quer dizer que ela era boa, agora não é mais? Enfim, vamos ver o que tá falando, os fundamentos e a parte de análise gráfica dela. Mas antes, vou pedir rapidinho para vocês aqui se inscreverem no canal, deixarem o seu gostei, o seu like aí e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, porque isso ajuda demais a gente a ter mais relevância no YouTube e esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aqui para o nosso gráfico. Aliás, nosso gráfico não. Vamos sim, mas a gente vai começar pela parte de fundamentos, pessoal. Eu tô aqui no site de fundamentos, no site Fundamentos, tá? Já acessei aqui o ticker da Emiglu, tá? Da Magazine Luiza. E nós vamos começar aqui pelo demonstrativo de resultados. E a gente vai vir aqui para o lucro líquido. No lucro líquido a gente consegue observar que ela de 2012 aqui até finalzinho, metade de 2016 para o final desse mesmo ano, ela estava meio errática aqui, passava por alguns períodos de prejuízo, depois tinha lucro, depois caía, voltava para o prejuízo, até o final de 2016. A partir daí ela começou a subir numa crescente bastante saudável, muito boa, né? Isso daí até a crise do ano passado, onde deu uma queda um pouco mais forte nela, mas isso daí foi meio que geral, ok? Mesmo assim, mesmo com a crise do ano passado, ela continuou com lucros, né? Ela continuou tendo lucro e agora ela vem recuperando aí, vem aumentando novamente o seu lucro líquido. Isso significa que é uma empresa que estava aí meio capengando e que no final de 2016 para cá foi colocada nos trilhos e vem aí fazendo uma ótima gestão, uma empresa com ótima gestão, né? Apresentando ótimos lucros, ótimos resultados e vem sendo isso uma crescente, enfim, pode-se dizer até hoje, né? Porque já vem recuperando toda a queda que teve no ano passado, tá? Então, lucro líquido dessa empresa, show de bola. Esse é um ponto importantíssimo que eu gosto de estudar, tá, pessoal? Não tem aqui como analisar todos os dados fundamentalistas, mas pelo menos os principais a gente consegue, tá? Depois disso a gente pode ver patrimônio líquido da empresa. A empresa está aí de 2012 até 2017, olha só, ela teve um patrimônio líquido estável, né? Praticamente estagnado aí. E em 2018, final de 2017 e em diante, para ser mais exato, ela começou a crescer o patrimônio dela até ter uma explosão aí no final de 2019, começo de 2020. Ela deu uma explodida na questão de patrimônio líquido, aumentou muito o patrimônio dela de uma forma muito grande, ok? E agora vem dando uma diminuidinha assim, mas bem de leve, né? Uma diminuída bem tranquilinha assim, tá? Não é um patrimônio crescente mais, obviamente, porque, né, tá diminuindo um pouquinho, mas também não é aquela diminuição que chega a preocupar, tá? O patrimônio líquido a gente gosta de ver sempre junto com a dívida líquida. E olhando aqui a dívida líquida, a gente percebe que antigamente Emiglu ela era uma empresa devedora, ela começou a quitar suas dívidas e virar credora novamente, chegou a ter um ápice de crédito aqui no final de 2019 e a partir daí a gente observa que ela se livrou desse crédito, na verdade se livrou não, né? Mas zerou esse crédito e hoje em dia ela é uma empresa levemente devedora novamente, muito pouquinho, bem tranquila, mas ela é uma empresa devedora, tá? O que a gente pode verificar disso daqui é que ela contraiu uma dívida e uma dívida representativa, por mais que ela no total hoje seja levemente devedora, mas ela saiu aqui de 3,5 milhões aí, de
de crédito, né, para, aliás, bi de crédito, tá, para 500 milhões aí de débito. Então nós temos aí praticamente 4 bi de como é que se fala, pessoal? De queimar crédito, né? Ela saiu de 3,5 de crédito para meio de débito, tem aí um gap, melhor dizendo, de 4 bi, tá? Desculpa a enrolação, é que me fugiu a palavra, é um gap. Esse gap, ele significa alguma coisa, certo? Obviamente, ele significa alguma coisa. Poderia significar aí que ela está reinvestindo esse dinheiro, buscando aumentar o seu patrimônio, e isso seria um cenário muito bom para ela, mas não é o que a gente está verificando, pelo menos até o momento, aqui nos gráficos fundamentalistas. Por quê? Porque ela teve essa contração de débito, né? Ela contraiu essa dívida, só que o patrimônio dela diminuiu um pouquinho. Então, ela teria que ter aumentado esse patrimônio, ela teria que ter, pelo menos no meu entendimento, uma empresa 100% saudável, alinhada e tudo mais, ela deveria ter contraído uma dívida para aumentar o seu patrimônio, para lucrar mais e assim pagar mais facilmente a dívida. A princípio não é o que está acontecendo com Magalu, tá? Então esse é um ponto aí de atenção para a gente verificar e deixar anotado na mente. E agora a gente vai passar a ver outros pontos aqui. Bom, com relação ao PL, ela tem um PL de 147,07, é um PL assim extremamente alto. Eu gosto sempre de falar que PL para mim interessante é de 10 para baixo. Obviamente tem empresas que nunca vão ter PL de 10 para baixo, então há exceções. A Magalu é uma exceção, o PL dela geralmente é alto. Historicamente o PL da Magalu é um PL alto, tá? Então assim, é praticamente impossível a Magalu ter um PL de 10, tá? Praticamente impossível, por isso que tem um PL tão alto assim, ok? Mas o PL a gente também gosta de ver e estudá-lo junto com o ROI. E o ROI, a gente tem como base uma numeração dele, é o valor da inflação atual. Hoje, pessoal, a inflação aqui está entre 8% e 9%, tá? Então o ROI, ele está levemente acima da inflação, tá com 1, 2% acima da inflação, tá? O ROI. E o PL está muito mais alto do que os 10 de referência que a gente gostaria que tivesse. Se o ROI tivesse tão alto quanto o PL, aí tudo bem, eu até relevaria um pouco esse tamanho gigantesco de PL, mas é o que nós não estamos vendo aqui. Nós estamos vendo assim um ROI com 2%, 1,5%, 2% acima da inflação, né? Isso significa que, né, por causa de 1,5%, 2%, pessoal, às vezes não convém correr o risco de uma renda variável, né, para obter aí 2% acima da inflação, sendo que você pode obter isso numa renda fixa de repente, tá? Não é assim, tudo bem que tem outras variáveis aí, mas é só uma introdução aos indicadores aqui que eu estou passando para vocês, tá? Portanto, PL altíssimo, ROI levemente acima da inflação, não me deixa esse ativo muito atrativo para se tomar uma posição de investimento ou de position, tá? Então nós temos assim, resumidamente, com relação a fundamentos, nós temos lucro líquido ok, beleza, nós temos patrimônio líquido ok, nós temos um aumento na dívida líquida, nós temos um PL altíssimo e um ROI levemente mais alto ou maior, né, do que a inflação. E aí a gente começa a passar agora para o gráfico. E começando do gráfico anual, pessoal, a gente vê que Magalu subiu muito nos últimos anos, desde 2016 até agora, vem subindo muito. Esse ano ela já caiu 31%, uma queda muito forte, né? 31% é uma queda relevante. Principalmente se comparar com o Ibov, que está aí mais ou menos uns 2,5% de queda no ano, né? A gente vê que Magalu caiu muito mais do que o Ibovespa, ok? Mas tudo bem, né? E olha só que interessante, esse candle pequeniníssimo, né? Pequenino, representa já 30% de queda. Isso significa que esses candles de alta, essa alta anual que ela foi tendo aqui desde 2016 até o ano passado,
foi gigantesca. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Olha só, em 2016 ela subiu 520%. Em 2017 ela subiu mais 522%. E em 2018 ela subiu 136%. Em 2019 ela subiu 116%. E no ano passado ela subiu 100%. A gente observa que são altas monstruosas, né? O mínimo que ela subiu foi 100% ano passado, que foi um ano complicadíssimo, né? É por isso que esses 30% aqui, eles são minúsculos perto do tamanho de crescimento aí da Magazine Luiza, tá? Mesmo assim, não uma queda forte, 30%, né? Uma queda mais agressiva do que o Ibovespa, mas ainda assim não inibe, nem sequer faz uma cócega ou dá um indício de que a tendência anual de Magazine Luiza vai reverter para baixo, nada disso. Então, gráfico anual também ok por enquanto, tá? Vamos para o gráfico mensal, pessoal. Aliás, vamos para o gráfico de 180 dias antes. E no gráfico de 180 dias a gente vê também que a tendência dela tá linda para cima, né? A gente vê aqui que já temos 2 candles de queda, mais o high low de 4 períodos, que é o que eu gosto bastante de utilizar. Ele ainda tá com escadinha virada para cima, escadinha verde, média de 20 ainda apontado para cima, tudo tranquilo. Aqui foi de 100 dias, né? 180 dias. Ah, o Profit não pega de 180 dias. 180 minutos, 180 dias não pega, o máximo é 100 dias. Tudo bem, não tem problema. Então 100 dias está aqui, tá? Vamos para o gráfico mensal e no gráfico mensal a gente já começa a ter um pouquinho mais de atenção, tá? Isso porque a gente já começa a ver um zigue-zague descendente querendo se formar aqui, um pivôzinho de baixa querendo se formar aqui em Magazine Luiza, tá? Ela veio numa tendência muito forte, respeitando a média de 20, inclusive chegando a tocar na média de 20 apenas 1, 2, 3 vezes, pessoal. Desde 2016, ó, ela só tocou na média de 23 vezes, tamanha força compradora desse ativo, tá? Agora sim, ela tocou aqui, montou um pivôzinho de baixa e no mês passado, em agosto, ela fez o primeiro fechamento desde meados de 2016 abaixo da média de 20. Isso significa o quê? Por enquanto, eu considero isso apenas uma violação do suporte dinâmico proporcionado pela média de 20, ok? Precisamos aguardar este mês o fechamento desse candle atual, que é esse último candle que ele está sendo construído ainda, ele só vai fechar no final do mês, né? Precisamos aguardar o fechamento desse candle para ver se essa violação vai ser confirmada, e aí teríamos uma perda da média de 20 confirmada, ou então se vai de repente se recuperar e voltar a fechar acima da média de 20. É um ponto importante, um ponto crucial aí para o gráfico mensal de Magazine Luiza, tá? Nós temos sim um zigue-zague descendente. Nesse zigue-zague nós estamos tendo um alvo aqui de 15,76, um primeiro alvo, então ela ainda tem um espaço aí de basicamente uns 8,5% para cair ainda, antes de chegar num primeiro patamar aí disso possível suporte, onde ela tente fazer um possível suporte, tá? E isso me leva a crer que esse mês Magazine Luiza tende a fechar sim abaixo da média de 20, ok? E isso daí vai enfraquecer o movimento de alta, esse pivôzinho de baixa que está sendo formado, ele vai se confirmar e isso pode implicar aí várias outras coisas. Então o gráfico mensal para Magazine Luiza não está tão interessante assim, por enquanto, tá? Não está tão interessante assim. Isso, inclusive pode até surgir uma consolidação um pouco maior aqui, perto desse topo aqui, tá, pessoal? Já no gráfico semanal a gente observa com um pouco mais de detalhe essa correção que Magazine vem tendo, né? A gente já observa então já uma tendência de baixa um pouco mais clara. Nessa última semana foi que ocorreu aí a violação de toda essa região de suporte, né? Com esse fechamento aqui na mínima da semana, e aí tem também o nosso alvo em 15,76, eu acho um alvo bastante alcançável, tanto para o gráfico semanal quanto para o gráfico mensal, como a gente já conversou.
Depois dos 15,76 é lá em 11,80 aqui na média de 200, mas aí tem mais chão ainda para frente, é um pouco mais difícil. Acredito sim que tem grande chance de vir a testar os 15,76, 15,80 mais ou menos, tá? Esse pelo menos é o que eu tô vendo hoje no gráfico. Média de 20 já tá apontando para baixo aqui no semanal. Ela tá fraca, né? Não tá sendo muito respeitada, já veio para cima, veio para baixo de novo, mas ela por enquanto está apontando para baixo. Isso é um sinal de alerta, além do que, né, a gente também consegue observar que neste momento, pessoal, olha só, Magazine Luiza tentou mostrar força compradora aqui para cima e foi aniquilada essa força compradora, principalmente por essa última semana aqui, tá vendo? Então, toda essa força compradora, ela já foi neutralizada e agora tá todo mundo pendurado. Daqui a pouco galera que comprou tudo aqui vai começar a acionar stop se continuar caindo, e isso pode acelerar ainda um pouco mais as quedas de Magazine Luiza, tá? Então, tá num ponto aí crucial MGLU também no gráfico semanal. E no gráfico diário, a gente observa aí, né, que todo esse movimento dessa semana que fez aí ter essa queda de praticamente 10% foi proporcionada pelo candle de ontem, tá? Candle do dia 10 de setembro. Olha só esse candle aqui, 8,86% de queda, candle muito forte, rompendo toda essa região aqui, ó, ativando um breakdown, tá? E sim, agora ele também pode vir até os 15,76 pelo gráfico diário também. Então, vamos tomar cuidado, né, pessoal? Não tá fácil a vida de Magazine Luiza, para ser bem sincero, tá? Então, resumindo a parada, né? Rodrigo, o que você faria com o Magazine Luiza? Você colocaria o seu dinheiro? Galera, antes de mais nada, eu quero dizer que isso daqui não é recomendação de compra, de venda. Não estou falando para comprar, não estou falando para vender. É só a minha opinião, a opinião de um trader, a opinião de um cara que estuda o mercado aí há 14 anos, basicamente, tá? E, enfim, não quero influenciar ninguém, é só a minha opinião, a gente tá só trocando uma ideia aqui, beleza? E aí é o seguinte, bom, pra mim, fundamentos, tá? Ela tem PL legal, só que PL legal, lucro líquido interessante também, só que dívida líquida, PL não, pessoal, desculpa, patrimônio líquido legal, lucro líquido legal, dívida líquida ruim, na minha opinião, não tá tão boa. Não é que é ruim, mas não tá legal, tá? Não tá legal. PL extremamente alto e ROI levemente interessante, mas muito leve mesmo, batendo na trave. Então, fundamentos para mim, tá cara a Magazine Luiza. Precisa baratear um pouco, tá? Precisa baratear um pouco mais. Questão gráfica, anual tá ok, mas mensal, semanal e diário não, pessoal, tá? Diário nós já temos tendência de baixa, semanal nós já temos tendência de baixa e o mensal tá mostrando aí uma certa fraqueza, fazendo com que ela, por enquanto, queira fechar abaixo aí da média de 20, confirmar essa perda dessa média, tá? Como a gente já conversou. Além do que, vejo sim um alvo aí em 15,76 para Magazine Luiza. Então eu, neste momento, não acho interessante colocar o meu dinheiro em Magazine Luiza. Apesar de ser uma excelente empresa com excelente histórico de valorização, né? Deu um boom na empresa do final de 2016 para cá. É uma empresa sólida, sim. É uma empresa confiável, sim, tá? Mas eu não acho que ela está num bom momento para colocar o meu dinheiro. Eu acho que tem empresas mais interessantes, pode ter, na verdade, empresas mais interessantes para isso do que Magazine Luiza. Queria ver Magazine Luiza um pouco mais barata para começar a tentar colocar alguma coisa, começar a aportar devagar, ou enfim, fazer um trade de position, alguma coisa nesse sentido. Beleza, pessoal? E você, o que vocês acham? Vocês concordam com o que eu falei? Vocês têm alguma opinião divergente de mim? Coloca aí nos comentários, eu quero saber. Vamos bater um papo aqui, galera, tá? Vocês acham que faltou alguma informação relevante que de repente eu não trouxe aqui nesse vídeo para vocês?
Vocês querem que eu faça esse estudo em outro ativo? É só pedir também, bota aí nos comentários, a gente troca ideia, eu respondo todo mundo que conversa comigo aqui. Então vamos que vamos, pessoal, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, não esqueça de deixar o seu gostei. Se você assistiu o vídeo até aqui, é óbvio que ele foi interessante para você em algum momento, né? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para a próxima, pessoal. Até mais, valeu, tchau, tchau.